Todo mundo tá feliz? Tá feliz. Todo mundo tá feliz. Claro que tem que estar. Porque Deus é bom, porque Jesus é bom. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Pensaram que eu não vinha só porque eu atrasei 3 minutos? Todo mundo tá feliz? Tudo bem? Cada um que acenar vai ganhar um tchauzinho aqui, ó. E aí? Já enviou essa live para 600 pessoas? Já enviou? Oi, mamãe, tudo bem? Te amo, que saudade. Você tá feliz? Bom dia, gente. Bom dia. Maciel, Bianca, Caca, Márcio, Márcia, Naiva, Túlio, Deus abençoe todo mundo. Júdson, milagre, até o Júdson tá aqui. Felipe Padilha, Manu, Deus abençoe todos vocês. Fernando, Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe todos os parceiros, todos os espectadores. Deus abençoe todo mundo com força. Bom dia, amigos. Não estamos melhores não. Eu com a Erika, a gente tá muito mal. E a minha netinha, ela exportou a virose que a gente tem. Ela foi pro Brasil e lá todo mundo ficou. Misericórdia. Ainda bem que é só uma virosinha, graças a Deus. Gente, vocês estão felizes? Amigos, eu quero compartilhar, seguindo nossa sequência, 18º dia da nossa live. Que alegria, são 18 dias, Bianca, Deus abençoe. São 18 dias maravilhosos, junto com vocês, partilhando da nossa mesa. Eu tinha uma palavra hoje sobre criatividade, uma palavra muito específica sobre criatividade. A gente falou sobre riqueza num dia, sobre oportunidades. E hoje eu ia falar de criatividade, mas às 5:30 da manhã o Senhor me acordou, colocou uma pessoa muito importante aos olhos dele para eu interceder, e eu fiquei intercedendo, e de repente o Senhor me falou: muitas pessoas, elas estão vivendo um momento de silêncio comigo, muitas pessoas estão vivendo um momento de medo. Muitas pessoas estão vivendo um momento de muito medo. E muitas pessoas que estão na live um dia vão passar por uma dificuldade imensa e eles vão ter bastante medo. E aí o Senhor falou: e eles precisam saber o que fazer. Eles precisam saber como sair dessa. Gente, ter sucesso, ser bem sucedido é bom, é maravilhoso, você tem que correr por isso, mas algum dia você vai ter medo. Fazer dinheiro, ser próspero, crescer na vida, ajudar os outros é poderoso, maravilhoso. Você tem aprendido por aqui, mas um dia você vai ter medo. Olha que benção, a Milena também acordou hoje 5:30 para orar. Graças a Deus. Eu acordei, ainda acordei alguns amigos ainda pra gente orar. E todo mundo que está vivendo bem, que está numa alta performance, que está num nível alto de saúde, que está num nível alto de saúde emocional, que está num nível muito bom ministerial, a algum momento ele passa por situações que lhe causam medo. Medo é o braço que traz. Medo é um sentimento contrário à esperança. Medo é um sentimento contrário a fé. O medo pode gerar tristeza, ira, angústia, dor. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora.
Às vezes dá um medo simples. Quando você era criança, se seu pai te colocou em cima do muro e disse para você pula aqui, você teve medo antes de decidir. As primeiras vezes que você pulou, você teve medo. Com o passar do tempo nessa brincadeira, foi desenvolvendo sua extrema confiança no seu pai, na sua mãe, no seu tio, no seu irmão mais velho. Então o medo, a insegurança, eles podem te travar. E o contrário disso, a confiança, a certeza, a esperança, a fé, isso certamente vai te destravar. Então, nosso tempo de hoje é falando e quando o medo vier, ou poderia se chamar por que tanto medo? Eu já vivi fases da minha vida de medo extremo. Algum dia medo porque eu realmente devia. Medo porque eu realmente não era uma pessoa de Deus e eu fazia coisas que não eram boas e eu tinha medo de bandido, eu tinha medo de polícia porque eu estava fazendo tudo errado. Eu estava vivendo tudo errado, então a minha insegurança não era por causa de polícia, por causa de bandidos. Minha insegurança era por causa dos meus erros, por causa das minhas escolhas. E por mais que eu quisesse mudar de vida, eu não tinha força suficiente para isso. Depois, recebi uma transformação de entendimento, uma metanoia, e agora eu tinha medo de será que recomeçando vai dar tudo bom, vai dar tudo certo? Será que perdendo todos esses amigos, todos esses trabalhos, perdendo todas essas parcerias, eu vou conseguir reerguer minha vida? Já passei por 6 separações da mesma mulher. Já me casei 3 vezes com a mesma mulher. Eu tive medo. Tive medo de me perder, tive medo de perdê-la, tive medo de não educar minha filha, de não viver com ela. Eu já tive muitos medos. Hoje em dia eu tenho mais medo dos aplausos, tenho mais medo do sucesso, tenho mais medo do que os frutos fizeram. Tenho medo. Então, em momentos de medo, nós precisamos do quê? O que nós deveríamos fazer? Uma pessoa escreveu para mim hoje: eu tenho buscado muito a Deus, talvez eu esteja na melhor fase da minha vida, mas Ele está em silêncio. Então vamos lá, eu quero pegar um episódio de extremo medo dos discípulos, daqueles que caminhavam pertinho de Jesus. Sefer, Deus abençoe, que saudade, meu amigo. Então, imagina só, eu e você não andamos com Jesus. Sandra, Deus abençoe. A gente não andou, mas a gente crê no que a gente ouviu sobre Ele. Felizes são cada um de nós. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Felizes são aqueles que não viram, mas perseguem. Felizes são aqueles que não ouviram a voz de Jesus, mas ouviram a voz do Espírito Santo. Felizes são aqueles que andam pela fé. Danilo, Deus abençoe. Então, infeliz é aquele que vive pelo medo. Ele é infeliz. Ele é triste, angustiado e inseguro. Então, vamos para o episódio maravilhoso. Marcos 4:35. Naquele dia ao anoitecer, é muito legal esse início, naquele dia de noite. Lembra aquele dia à noite? Se você quer dar uma ênfase natural, você fala, lembra aquele dia? Mas quando você fala, lembra aquele dia, aquela data, e aí você grifa o momento, Renata, Deus abençoe, aquele dia de noite. A Bíblia fala que o dia é luz, é andar na luz, e noite é andar em trevas. Tudo referente ao dia
está na luz do Senhor, tudo referente à noite nas trevas do inimigo. Naquele dia à noite significa naquele dia feliz, só que naquela hora obscura, naquela pior hora, naquele pior momento. Ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Então ele deu uma direção profética. Ele falou sobre o destino. Vamos para o outro lado. Ele lidera pessoas. Ele diz para as pessoas: vamos para lá. E quando um líder lidera, normalmente ele lidera para o bem, a não ser que esse líder seja mau. Agora, esse líder que nós estamos falando é Jesus. Quando ele diz vamos para o outro lado, é uma direção para a sua vida. Qual foi a última direção que você recebeu de Jesus? Qual foi a última direção que você recebeu? Você fez? Tem muita gente que fala: eu queria ouvir a Deus, mas você fez a última coisa que ele falou? Às vezes a gente precisa viver como a igreja de Éfeso. Volte aonde você caiu. Volte lá onde você ouviu e não obedeceu. Volte lá naquele dia que você parou de obedecer. Rafa, Deus abençoe. Volte lá e retome aquilo que eu já disse. Então muita gente está esperando o novo de Deus, mas não cumpriu nem o arroz, feijão e ovo. Lucas, Deus abençoe. Não voltou ainda. Volta lá nos princípios elementares, coloque isso em ordem e vamos avante. Ele disse: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram para o barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, uma tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Deus abençoe, gente. Olha que louco. Deixando a multidão significa depois do frenesi, depois do sucesso, depois da conferência, depois do auge, daquilo que você fez de melhor, entra no seu barquinho e vai para o outro lado. Ninguém vive naquela grande arca, ninguém vive naquele grande Titanic. Aquele pode ser seu momento de recompensa pública. Mas daqui a pouco você volta para o seu barquinho e você tem que ir para a sua batalha diária. Outros barcos também acompanhavam. Jesus foi no dele com os seus e pessoas dispostas foram atrás. Pessoas disponíveis foram atrás. A multidão foi embora. A multidão sempre vai embora. A maioria das pessoas sempre vão embora. Alguns dão até uma passadinha numa live que pode mudar a vida delas, mas vai embora. Outros depois voltam e continuam assistindo e fazendo anotações. Tudo depende da fome. Já que Deus abençoe. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Renata, Deus abençoe. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Meus amigos, pega esse mistério poderoso de Deus. Enquanto a tempestade estava estralando, a água estava entrando no barco, as pessoas estavam apavoradas, Jesus estava dormindo com um travesseiro na polpa do barco. Eu não sei quantos de vocês já desenvolveram no espírito a arte de dormir em meio à tempestade. Não é a arte de ficar deprimido, jogado na cama, mas a arte de descansar e confiar. Essa arte não vem da frase o pai tá on. Essa arte vem do pai é on. Se o guarda de Israel não dorme, você dorme. Se Deus não guardar, em vão trabalha a sentinela, aqueles que guardam, então você fica em paz. Fica tranquilo. Fica de boa.
Agora me diz uma coisa, eu levo várias coisas na minha mochilinha quando eu vou ministrar, mas eu não levo travesseiro, gente. Jesus tinha a manha de levar um travesseiro irado para ele só descansar e dormir enquanto a parada tá fervendo. Finarde, Karine, Deus abençoe. Ainda bem que eu vim. Escreve aí, ainda bem que eu vim nessa live. Ele dormindo com a cabeça num travesseiro. Ó. O negócio estralando e Jesus suave. Suave na nave não, suave no barco. Tranquilo no barco. Dormindo na ponta do barco. Ainda bem que eu vim, gente. Meu Deus. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Está aqui uma chave para transformar a sua vida. Presta bem atenção nisso. O Senhor está em silêncio. Ele pode estar em silêncio por vários motivos. Ele pode estar em silêncio por infinitos motivos. Eu acho que o pregador tentar adivinhar por que Deus está em silêncio é muita estultícia para um ser humano. Dizem que ele está em silêncio porque ele está trabalhando. A Bíblia diz que eu não estou em silêncio, nem meu braço não está encurvado, nem o meu ouvido não está tapado. São seus pecados que me impedem de agir. Quem sou eu? Quem é você para dizer por que Deus está em silêncio? Agora, eu acho que é uma sacada do diabo. Leandro, Deus abençoe. Eu acho que é uma grande sacada do diabo você tentar entender por que Deus está em silêncio. É uma grande sacada do Satanás você ficar pensando por que Jesus está calado. O que vai mudar, cara? Se eu preciso da ajuda da minha mãe, Deus abençoe Romeu. Se eu preciso da ajuda do meu pai, eu vou ficar pensando por que eles não me respondem, ou eu vou continuar gritando, pedindo ajuda. Larga a mão de ser bobo, larga a mão de querer explicar tudo, larga a mão de ser um filósofo espiritual. Deus se cala porque... É ridículo isso. É devaneio, não é revelação. É se perder do propósito e começar a confabular e parafrasear alguma coisa. Esquece isso, gente. Os discípulos o acordaram e clamaram. Repete comigo, escreve aqui embaixo. Os discípulos não respeitaram o sono de Jesus. Os discípulos não respeitaram o sono de Jesus. Os discípulos não respeitaram o silêncio de Jesus. Os discípulos não aceitaram o descanso de Jesus. Os discípulos não se aquietaram. Jesus está dormindo, deixe ele. Deus está ocupado com tanta coisa, deixe ele. Gente, larga a mão de ser um brega espiritual. Larga a mão. Larga a mão. Bom, se os discípulos não respeitaram o silêncio de Jesus, é você que vai respeitar? Eu não estou falando que você vai ser um cara desviado da Bíblia, que exige que Jesus faça o que você quer. Não estou falando, não estou dando ênfase para isso. Mas eu estou dizendo que se Deus está em silêncio, se Jesus está em silêncio, você vai ficar quieto? Por 400 anos, Deus ficou sem falar com o homem. É o período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento. É o período entre Malaquias e Mateus. Por mais que Deus ficou em silêncio com a humanidade, Simeão e Ana sabiam
o que Deus tinha falado para eles sobre Jesus. Começa o Novo Testamento, eles vêm profetizar sobre Jesus quando ele está no 8º dia sendo apresentado. Andressa, Deus abençoe. Então presta atenção. Por mais que Deus não esteja falando com a multidão, Ele pode falar com você. Então, se por um lado Deus fica em silêncio, se por um lado Jesus dorme no meio da tempestade, por outro lado o próprio Jesus te disse, te ensinou: batei, batei e abrir-se-vos-á, pedi, pedi e lhe será dado. Pede, gente. Tô com medo? Clama. Tô inseguro? Clama. Tô com dúvida? Clama. Deus está em silêncio? Clama. Clama mais um dia, 2 dias, 3 dias, 14 dias, 20 dias, 100 dias, 1000 dias. Clama até que Ele venha. Clama até que Ele venha. Os discípulos acordaram, e não só acordaram e falaram cordialmente, clamaram. Clamor não é o mesmo que oração. Oração, existe um nível de sobriedade. Clamor, existe um aguçamento emocional. Clamor está ligado a lamento, está ligado a angústia, está ligado a dúvida, está ligado a medo, está ligado a fome, sede de justiça, está ligado a um grito da minha alma. Clama. E aí eles perguntaram: você não se importa que a gente morra? Gente, não é errado você perguntar: Jesus, você não se importa comigo? Estou desempregado, estou separado, eu estou solteiro, eu queria casa. Deus, eu queria uma tampa para o meu Tupperware. Eu queria uma tampa para minha panela, Jesus. Uma tampa bonitinha, uma tampa de bolinhas, uma tampa perfeita, com encaixe anatômico, Jesus. Jesus, não te importa que eu não tenho filho, não te importa que eu estou sem dinheiro, não te importa que eu estou sem comida, Jesus, não te importa que eu estou sem esperança. Oh, Jesus, me ouve. Mário, Deus abençoe. Rossato, Deus abençoe. Jesus, me ajuda, Jesus. Jesus, dá uma moralzinha para mim, Jesus. Ah, Jesus, por favor. Eu tenho fome, eu tenho sede. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, os discípulos não respeitaram Jesus, você que vai respeitar. Gente, eu sei que muitos de vocês estão chorrindo nessa hora. É uma mistura de chorando com sorrindo. Chora porque não pediu e ri porque sabe que pode pedir agora. Chora porque foi um burrinho espiritual, mas está rindo porque a sabedoria de Deus está vindo sobre você. Gui, Deus abençoe. Ele se levantou. Kátia, Deus abençoe. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Amigos, ele deu uma ordem para o vento, ele deu uma ordem para o mar. E se Jesus hoje der uma ordem sobre o Brasil? E se Jesus der uma ordem hoje sobre os brasileiros? E se Jesus der uma ordem hoje sobre a economia? Outro Deus abençoe. E se Jesus agora der uma ordem sobre a sua casa, sobre a sua família? Você lembra do homem que se deparou com Jesus? Jesus falou: vamos até lá. Ele disse: não, basta somente uma palavra, teu servo será curado. Vamos lá, gente. E se Jesus hoje falar uma palavra sobre você? Às vezes você está esperando que o juiz pegue seu processo. E se Jesus pegar sua causa agora? E se ele se levantar, repreender o vento e o mar e disser: aquiete-se, e uma completa bonança se fizer? Morgana, Deus abençoe. Tati, Deus abençoe. E se ele estabelecer uma completa bonança agora?
E Jesus não feliz, já que os caras acordaram ele. Jesus é extraordinário, gente. Os caras acordaram ele, né? Você lembra? Não respeitaram ele, se lembra? Quando você não respeita Jesus, depois Jesus, ele vai fazer uma coisa com você. Depois Jesus vai fazer você se sentir quem você realmente é. Um nada. Um medroso. Uma medrosa. Jesus vai olhar para você e vai falar: poxa, eu só tava brincando um pouquinho, você já tá com medinho? Eu já tava levando você para brincar na minha montanha russa, você já tava tristinho? Ai, Jesus, eu tô sendo tocado pela sua alegria, Jesus. Pela sua paz que excede todo entendimento. Ei. É tão bom andar com Jesus, gente. É tão bom ter Jesus dentro do nosso barco. Ai, que delícia, Jesus. Ai, tô sentindo Jesus aqui. Você tá sentindo Jesus aí? Não fica mexendo com Jesus, que senão ele vem, gente. Gisele, Deus abençoe. Não desperte o amor no amado. Não desperte. Já diz Cantares. Porque se você despertar, você vai ser abundantemente amado. Você vai ser poderosamente tocado. Então, versículo 40. Eu amo Jesus. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Núbia, Deus abençoe. Por que vocês estão com tanto medo? Jesus perguntou. É mais ou menos: gente, eu tô com vocês. Não foi eu que disse para ir para o outro lado? Não foi Deus que disse para você fazer o que você está fazendo e agora a coisa está dando ruim, você está com medo? Não foi Deus que deu essa direção? Você não está fazendo a última coisa que Ele falou? Você não está no propósito que Ele disse? Por que você está com medo? E para refutar qualquer teologia que estava querendo falar contra o que eu disse aqui, que o contrário do medo é a fé e o contrário da fé é o medo. Jesus disse: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Então é Jesus que diz que o contrário do medo é a fé. Não sou eu que estou inventando. Está aqui na Bíblia. Vocês ainda não têm fé. Ô, gente, presta atenção. Eu mudei de país. Deixei tudo no lugar. Eu preparei minha casa, eu preparei minha vida, eu preparei meu ministério, eu preparei minha família. Eu preparei empresa, eu preparei tudo no Brasil, como se eu fosse morrer. E eu mudei de país. Diversos dias que eu estava aqui, eu tentava fazer alguma coisa. Mas Deus simplesmente falava: eu estou com você. Passamos dificuldade, passamos dúvida, tivemos medo. Vontade de voltar, tivemos diversas vezes. Quando não era eu que tinha, era a Érica. Quando não era nós dois. A ponto de um dia Radassa, minha filha, olhar para nós dois e falar assim: não foi Jesus que falou para a gente vir para cá? Não foi Ele que falou para a gente vir aqui? Sim, Radassa, foi Ele. Era o mesmo. Porque vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Permanece na última palavra que você ouviu de Deus, ainda que não seja da maneira que você queria, ainda que a tempestade bata no teu rosto, ainda que o vento balance o seu barco, ainda que a água entre no seu barco, ainda que pareça que Jesus está em silêncio. Permanece indo para o outro lado. Se essa é a direção, você não tem outra coisa para fazer. Por isso que muitos falam: Deus parou de falar. É porque você ainda está indo rumo àquele lugar que você disse, rumo àquele propósito que Ele disse, aliás, rumo ao lugar que Ele disse. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Se Ele disse, tem promessa. Se Ele disse, tem recurso. Se Ele disse, tem parceria. Se Ele disse, tem amigos. Se Ele disse,
Está dito, Ele está te levando para lá. Pare de ter medo. Por que vocês têm tanto medo? Ainda não tem fé. Ainda não tem fé. Eles estavam apavorados, versículo 41, e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Ei, pega essa. Quando você está com muito medo, se Jesus agir, você vai para o nível de apavorado. Você não desce de nível para o calmo. Completa bonança foi para cima do mar da tempestade. Você vai ficar no terror. Eu acho que eu já disse isso numa das lives. Minha mulher operou de câncer. Correu tudo bem. Voltamos para casa. Ela começou a ter dores e teve dores por umas 6 horas. De repente o médico pede para eu ir correndo para o hospital. Quando eu chego no hospital, ela está morrendo. Eles abrem ela rapidamente. Era lockdown, não tinha ninguém no hospital. O hospital estava evacuado. Vivale, São José dos Campos. Ela entra pro centro cirúrgico, eles abrem ela. Daqui a pouco passa um cara assim com um desfibrilador. Ele olha no meu olho. Falei, cara, alguma coisa errada não tá certa. Aquela hora eu tive medo, muito medo de perder minha esposa. Muito medo dela morrer. Muito medo. E aquela hora eu gritei assim: Jesus, sou seu amigo. Jesus, eu sou seu pastor. Jesus, eu sou seu servo. Não leva ela, Jesus, por favor. Gente, de medo, você vai pro nível de apavorado. Comecei a andar pelo hospital, não tinha ninguém no hospital. Primeiro dia do lockdown, ele tinha sido evacuado. Só se tivesse emergência que ia ter alguma coisa. Ela foi a primeira emergência do dia. De repente eu encontro uma salinha de vidro, uma Bíblia lá dentro e luzes como que vela assim. E a Bíblia estava aberta. Então fui entrando de olho fechado, entrando de olho fechado, entrando de olho fechado. Orei e falei: Deus, eu vou abrir o olho e eu não vou abrir essa Bíblia. O texto que está ali é o texto que vai falar comigo. Quando eu abro o olho, eu leio: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Veio uma unção de Deus, uma glória de Deus, um toque fresco do Espírito Santo. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Logo em seguida o médico sai, crente, presbiteriano, falou assim para mim: irmão Leandro, eu tenho boas notícias a Erika. Se saiu bem, eu estou lutando para que ela sobreviva. Mas pelo que a gente teve que fazer, ela está muito bem. Ela foi aberta de cima e embaixo, todos os órgãos dela foram lavados e colocados ali de volta. Aí ele disse assim para mim: eu estou lutando para que ela viva. Aí eu brinquei com ele: o senhor é presbiteriano, o senhor é predestinado a lutar pela vida dela e ela a viver. Sabe, meus amigos, eu estou dizendo para vocês que eu já tive muito medo na vida e o contrário do medo é a fé, e ali eu coloquei a fé em ação em Jesus e Ele ouviu o meu clamor e Ele ouviu minha oração. Eu quero dizer para vocês que tem uma palavra de Deus de restauração, uma palavra de renovo, uma palavra de restituição. Não aceitem o que o inimigo quer fazer, não aceitem de jeito algum o que a medicina está falando, a ciência está falando, se isso tudo for contrário à vontade de Deus. Não aceite o que os especialistas estão falando, não aceite o que as notícias ao seu redor estão falando, não aceite o caos, não aceite essa fragilidade humana que tem se inclinado cada vez mais para o pecado, para o erro. Não aceite isso, porque existe um download do céu para você viver, que seja feita aqui na terra como é no céu. Se Jesus está no seu barco, então certamente tudo vai ficar bom. Quem não pode estar no seu barco é Jonas, porque quando Jonas está no barco, o mar está flat e daqui a pouco o mar começa a ficar revolto e tudo começa a dar ruim. Se Jesus está no barco, o mar pode estar revolto e de repente tudo vai ficar bom. Então preste atenção, leve para o seu barco quem é mais importante, e ele sempre é Jesus, e deixe fora do seu barco pessoas que não são importantes como Jesus.
Deixe fora do seu barco opiniões, ainda que de especialistas, se ela não é como a de Jesus. Deixa fora do seu barco tudo o que se levanta contra a sabedoria de Deus, porque isso não vem de Deus para a sua vida. Não tenha medo, tenha fé. Eles desrespeitaram Jesus e acordaram Jesus, tiveram que tomar essa. Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Gente, eu prefiro ser acordado do que ouvir por que tanto medo, você não tem fé. Jesus é maravilhoso, gente. Todos os dias que você passar por lutas, lembre de ter fé. Permaneça em fé. Rompa em fé. Continue semeando as sementes que você quer colher pela fé. Nem que com isso você regue com lágrimas. Os que com lágrimas foram plantando, foram semeando, com um sorriso voltaram colhendo. Mulheres, Jeane Guedes, Deus abençoe. Mulheres, saiba de uma coisa: não é o homem que edifica o lar. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. É a mulher que edifica o lar. Pode perceber, as mulheres têm muito mais inclinação de fé, muito mais inclinação de intercessão e oração. A mulher é quem edifica o lar. A mulher, ela é mais inclinada às coisas do Espírito. A mulher, ela tem um poder absurdo de injetar dentro do homem, injetar dentro do seu marido esperança, injetar dentro do seu marido fé, injetar dentro do seu marido a direção certa. Se a mulher ficar doida, se a mulher ficar louca, ela vira uma goteira. A tola derruba com as próprias mãos, a sábia edifica o lar. Todo homem próspero, todo homem de sucesso, ele tem uma mulher que governa junto dele, que governa as emoções dele muitas vezes. Se a mulher falar, amor, vai dar bom, fica calmo. Eu tenho vários intercessores e várias intercessoras, mas a maior de todas é a Érica. Que quando eu dobro o joelho assim na perna dela, ela põe a mão na minha cabeça e ora. Ali tudo é renovado. Se ela olhar para mim e falar, Lê, a coisa tá feia, eu fico com medo. Mas se ela falar, vai dar bom, Jesus vai fazer algo, eu sou renovado. Sejam mulheres sábias. Saibam do seu papel. Muitas vezes ser uma coluna que sustenta em alguns momentos o próprio marido. Jesus é a rocha onde eles têm que estar firmes. Mas se der uma cambaleada para lá e para cá, você vai lá e ajuda. A mulher sábia edifica o lar. A tola derruba ele com as próprias mãos. Ajude. E vocês, maridos, deem a vida pelas suas esposas. Deem a vida. De todos os episódios da minha vida com a minha mulher, o momento que eu queria dar minha vida em troca da dela foi nesse momento que ela quase morreu. Eu dobrei o joelho lá no hospital ainda e falei assim, Deus, se quer levar alguém, leva eu. Me leva. Se precisa alguém chegar no céu agora, que seja eu, porque meus filhos precisam dessa mulher, Deus. Meus filhos precisam mais da mãe do que do pai. Deus, o Senhor é pai. E a minha mulher é a mãe. Por favor. Esse dia eu entendi o maior chamado do homem. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, dando a vida por elas. Então é isso, meus amigos. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Gente, para quem não tem marido, orem e escolham. Peguem um para vocês. Sabe por quê? Porque quem é encalhado é quem casa errado. Quem ainda não casou pode escolher com quem quer se casar. Ore e procure um marido para vocês cheio do Espírito Santo. E vocês procurem uma mulher cheia do Espírito Santo.
Mas agora já vou entrar em assunto de outra live. Mas é isso, não tenha medo, tenha fé. Feche os teus olhos, deixa eu orar com você. Pai, no nome de Jesus, esteja no nosso barquinho. Esteja no nosso barquinho, Jesus, e não temeremos as tempestades, não temeremos mal algum, não temeremos medo algum. E se o Senhor estiver em silêncio, Jesus, nos lembre que podemos te acordar, que podemos te chamar. Nos dá, Senhor, a ação do bater e bater e abrir-se-vos-á. Nos dá a ação do pedir e pedir e lhe será dado. Nos dá a intrepidez e a ousadia. Que o querer venha do teu Espírito e que o efetuar também venha do teu Espírito. Pai, pelo poder do nome de Jesus, nos dá direção e entra no barco conosco. Nos dá direção e entra na casa conosco. Nos dá um trabalho e entra no trabalho conosco. Nos dá um casamento e esteja na festa de casamento, para que tudo dê certo. Transforme sempre água em vinho, Jesus. Transforme sempre uma situação normal numa situação sobrenatural. Transforma sempre o elementar em algo extraordinário, Jesus. Jesus, por favor, nós oramos. E quando nós tivermos muito medo, a gente vai continuar tendo fé no teu nome. É isso, meus amigos. Em nome de Jesus, Deus abençoe todos vocês. Todos vocês. Se vocês estão felizes que foram abençoados com essa live, envia para um monte de gente. E saiba que por causa de vocês eu estou virando um liveiro. Um liver. É aqueles que fazem live toda hora. Nunca imaginei que eu fosse fazer 18 lives na vida. E agora 18 dias seguidos. Deus abençoe. Beijo no coração de cada um. Envia para alguém que precisa. Não tenha mais medo. Confie em Jesus. Antes de eu ir embora, tem uma música que se chama Esse, do Jefferson Pilar. Cara, é muito poderosa. Escutem essa música. Esse, Jefferson Pilar. É muito poderosa. Escuta, que esse é o nível de fé que Deus quer levar a cada um de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. San Clebilt, Deus abençoe. Gente, todos os apoiadores, Deus abençoe. Obrigado pelos selinhos que nos ajudam aqui. Grande abraço. Vão com Deus. Bye, bye.